Então, agora a regra da cadeia, né? A gente vai utilizar basicamente a regra da cadeia para derivar funções compostas. Função composta quando tem uma função dentro da outra, né? Por exemplo, como eu falei, raiz quadrada de x quadrado menos 1. Se a gente envolvesse as trigonométricas, que a gente não vai ver no nosso curso, cosseno de 2x, cosseno de 3x, seno de x quadrado. Quando a gente tem que calcular uma conta, primeiro para calcular a segunda função. Isso que é uma função composta. A gente viu alguma coisa no primeiro bimestre. Então, eu só mudei o nome, chamei h de x, é uma função composta, onde eu tenho a g de x dentro da f. Só isso, uma forma diferente de se escrever. Aí a derivada h, vem a piadinha, né, da galinha. A galinha de x é o quê? A derivada da f de g de x. Só que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Não é só derivar de fora. Como tem duas funções, uma dentro da outra, então aqui, por isso que a gente quer definir a regra da cadeia. Primeiro passo, a mais interna, ela vai para frente multiplicando e derivando, né? Deriva ela e multiplica na frente. Vezes a derivada da externa, certo? Só que vejam que volta a g, ela volta para dentro. Então, por exemplo, se era cosseno de 2x, tem que voltar o 2x lá depois que eu derivar o cosseno, certo? Então, o 2x volta lá para dentro. Nesse caso aqui, o g de x volta lá para dentro. Ok? Então, é a g' de x, que é a mais interna, vezes a f', só que na g de x, certo? Ela não some, ela volta lá para dentro da derivada. Aqui uma outra segunda anotação de Leibniz, né? A gente utiliza também bastante, mas a gente vai utilizar mais para vocês. Não, acho que vocês não vão utilizar tanto, que é para quando a gente usa derivadas parciais. É uma anotação um pouquinho mais complexa na derivadas parciais. Então, a gente tem a derivada aqui quando a gente coloca que x é função e variável ao mesmo tempo. Então, ele é uma variável de y, só que ela é a função de t. Então, na verdade, a variável mesmo é o t, certo? O y depende de x, porém o x depende de t. Por isso a gente coloca dy dx, dx dy, dt, beleza? Na verdade, aqui, se vocês analisarem daqui para cá, o que eu fiz? Multipliquei e dividi por dx só. E troquei a ordem. Em vez de colocar dx, eu coloquei um dx embaixo do dy e um dx em cima do dt. Só isso. Acrescentei. Mas essa é exatamente a regra da cadeia para funções compostas, beleza? A gente vai utilizar aqui na nossa matéria só essa de cima. A de baixo a gente não utiliza, a gente utiliza só a de cima mesmo. Ok? Então vamos direto lá para os exemplos, né? Porque esses tópicos são essa regra, certo? Vamos resolver exemplo para aprender. Vamos começar pelo primeiro, que é o mais básico. X elevado ao quadrado menos 1, e tudo isso está sendo elevado ao quadrado, certo? Então é uma função composta, porque primeiro a gente joga um valor para o x, a gente faz essa continha de dentro. Então jogou 7 para o x, vai fazer 7 ao quadrado, 49 menos 1. Aí pega esse resultado e eleva ao quadrado. 48 ao quadrado, não faço ideia de quanto seja, certo? Mas a gente tem que fazer duas contas. Primeira conta é x quadrado menos 1, e aí o resultado dessa conta a gente eleva ao quadrado. Então a gente já pode concluir, já que a gente tem que fazer x quadrado menos 1 primeiro, ela é a mais interna. Lembra que eu coloquei na regra aqui, ó, atrás. Ó, tem uma mais interna, que é a g de x, eu chamei, e uma mais externa. Então, nesse nosso caso, a nossa mais interna provavelmente é o x quadrado menos 1, porque tem que se calcular dele primeiro para depois calcular o elevado ao quadrado. Então, ela que sai, ó, derivada de x quadrado menos 1 ao quadrado, linha, beleza? Derivada disso. Então, sai a derivada do de dentro, tá aqui, ó, derivada do de dentro, x quadrado menos 1, linha, vezes, aí tem que lembrar, a derivada de fora. Qual que é de fora? Desconsidera um pouco, por enquanto, esse parênteses, e pense como se fosse um x quadrado. A de fora é x quadrado, só para a questão de derivar. Como que é a derivada de x quadrado? Desce o 2, certo? Vezes, nesse nosso caso, seria nosso x quadrado aqui, beleza? Ou melhor, nosso x aqui. Então, repete ele. Lembre-se, tem que repetir a de dentro, certo? A de dentro tem que aparecer de novo. Então, vai ficar, sai a derivada de dentro, derivada de x quadrado menos 1, vezes a derivada de fora. A de fora é elevar ao quadrado. Então, desce o 2 e repete a base aqui, beleza? Agora tem mais um passo, derivar essa parte daqui da frente. Derivada de x quadrado, 2x, menos a derivada de 1, 0. Então, fica só o 2x. 2x menos 0 é 2x, beleza? Então, desse parênteses aqui, essa derivada dá só o 2x.
Seria 2x menos 0, eu só omiti o 0, porque seria um passo a mais que não era necessário. Vejam que o lado de cá, nem eu repeti tudo, não fiz mais nenhuma conta com o lado de cá. Não fiz nada, porque ele já foi derivado, beleza? Só derivei aqui esse lado da direita, aqui, da esquerda do ponto de vezes. Agora eu só faço aqui, ó, 2x vezes 2, 4x, beleza? 4x. Posso parar aqui? Pode. Que é o x quadrado, 4x, melhor dizendo, vezes x quadrado, menos 4x vezes 1. Então fica 4x cubo, já que esse x vezes x quadrado, x ao cubo, menos 4x. Poderia parar de cima? Como eu disse, pode parar, que ela está resumida até. A de cima é mais resumida do que a de baixo, certo? Então, nessa ln de x quadrado, também é uma função composta. A gente joga um número no lugar do x, a gente tem que primeiro elevar ao quadrado, aí depois calcular o ln. Então, digamos que a gente coloca lá 3 para o x, joga 3, então vai ficar 3 ao quadrado, 9, para depois calcular o ln. Então, aí a gente já pode concluir. Quem que é mais interna? O ln ou o x quadrado? Pelo jeito, já que eu tenho que primeiro calcular o x quadrado para depois calcular o ln, o x quadrado é mais interna. Então, é ela que vai sair derivando. Derivada de ln de x quadrado, sai a derivada de x quadrado, beleza? Vezes a derivada do ln. Sim, a derivada do ln de x é 1 sobre x, beleza? Só que lembra, é a derivada de fora aplicada na de dentro. Então, é 1 sobre o que estava lá dentro do logaritmando. 1 sobre x quadrado, beleza? Dessa linha para baixo, eu só vou derivar esse x quadrado. O 1 sobre x quadrado a gente não mexe. Vejam, eu só derivei o x quadrado. Quem sabe que é 2x. O 1 sobre x quadrado, ele se repete. Beleza? Lembrando que 1 sobre x quadrado é derivada do ln, que é 1 sobre x, só que aplicado ao x quadrado. Ok? Aqui só para, como é 2x vezes 1 sobre x quadrado, fica 2x sobre x quadrado, certo? Esse x de cima corta com um quadrado aqui. Então fica só 2 sobre x. Beleza? Essa aqui é a mais complexa, por quê? Porque quando for fazer a regra da cadeia, tem uma divisão aqui, tem que fazer a regra da divisão daí. Então, a derivada de e elevado a x mais 1 sobre x menos 1, tem que analisar qual que é a mais interna. Se eu jogo lá x igual a 2, primeiro eu tenho que fazer essa divisão, 2 mais 1, 3 sobre 2 menos 1, 1. Primeiro eu faço essa divisão para depois calcular a exponencial. Beleza? Então, com certeza, a divisão é a função mais interna. Então, primeiro eu divido, faço a divisão para depois a exponencial. Então, vai sair a derivada da divisão vezes a derivada da exponencial. Por sorte, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, vejam, sai a derivada da divisão vezes a derivada da exponencial. Ok? Tudo bem? Aí aqui, só aplicar a regra da divisão aqui. Derivada de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar vezes a derivada de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado, beleza? E do lado de cá já foi derivado. Lembrando, derivada de e na x é a própria e na x. Só que daí tem que repetir o expoente anterior. Opa, passei demais. Então, o que eu falei, ó, derivada de cima vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar vezes a derivada de baixo. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Beleza? Vezes aqui, essa derivada aqui para baixo é a mesma, se mantém, né? Que já foi derivado daqui para cá. Embora seja a mesma coisa. Aí, derivada de x mais 1, derivada de x é 1, mais derivada do número 1, 0. Vezes o x menos 1, menos x mais 1, vezes derivada desse x, 1, menos a derivada do 1, 0 também. Então tá aí, ó. Daqui essa só dá 1, que é a derivada desse x, vezes x menos 1, menos, da regra da divisão, x mais 1, que é a primeira, vezes a derivada de x menos 1. 1. Tudo isso dividido por x menos 1 ao quadrado, beleza? Vejam que, ó, repetir só a exponencial de novo, ela não mexe mais, certo? Só tirando os parênteses aqui, ó, esse termo de cima fica, ó, mais 1 vezes x, mais x, mais 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes mais x, menos x, menos 1 vezes mais 1, menos 1. Então, mais x corta com menos x, menos 1, menos 2. Menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado, vezes a exponencial de x mais 1 sobre x menos 1. Então, essa realmente era mais complexa, porque ela é mais extensa. Beleza? Tinha que fazer a regra da... Dentro da regra da cadeia, tinha que fazer a regra do quociente. Então, a letra D, f de x igual a 2 elevado a x quadrado mais 2. Então, é uma composta também. Por quê? Primeiro, a gente tem que fazer o x quadrado mais 2, né? Joga lá x igual a 9.
Faz x quadrado, 9 ao quadrado, mais 2, 81 mais 2, 83. Para depois fazer o 2 elevado a 83. Então, a gente precisa primeiro resolver essa continha de cima para depois fazer o 2 elevado ao resultado. Então, a mais interna, com certeza, é x quadrado mais 2. Então, é ela que vai ser derivando. Então, derivada de 2 elevado a x quadrado mais 2, sai a derivada de x quadrado mais 2, tá aqui, ó, vezes a derivada da exponencial, 2 elevado a x. Só que a derivada de 2 elevado a x é ela mesma, né, repete ela, vezes o ln da base, beleza? Então, repete ela, vezes o ln da base. Simples. Próximo passo agora é derivar essa parte daqui da esquerda. Então, vai ficar derivada de x quadrado, 2x, mais derivada do número 2, 0. Por isso só deu, ó, 2x. Beleza? Vejam, daqui para cá, o lado aqui, ó, depois esse 2x, 2 elevado a x quadrado mais 2 vezes ln2, a gente nem mexeu, ó. Continua a mesma coisa, a gente só derivou aqui. Tá? Aqui veio, caiu 2x. Então, o que faz? Agora eu só vou reescrever, fazer o seguinte, já que é um ln de 2, eu vou jogar ele aqui para frente e deixar a exponencial por último. Vai ficar 2x ln de 2 vezes 2 elevado a x quadrado mais 2. Poderia ter parado no de cima? Poderia, tá certíssimo. Eu só escrevi de uma forma diferente. O que isso indica? Não indica nada. Só uma forma diferente que eu quis escrever. Não está mais certo nem mais errado. As duas estão corretas. Só uma forma diferente, realmente. Então, essa aqui era, embora parecia ser mais extensa, né? Não, mas era mais curtinha. Realmente, ela só parece ser mais complicada. Bem básica. Certo? Então, novamente, como eu falei, a dica, em vez de escrever raiz quadrada de x quadrado menos 1, escreve x quadrado menos 1 elevado a meio, que daí consegue calcular a derivada da potência. Então, novamente, para poder calcular a raiz quadrada, primeiro a gente tem que fazer o x ao quadrado menos 1. Certo? Então, a gente faz essa conta de dentro primeiro, para depois fazer a conta da raiz quadrada. Então, provavelmente, x quadrado menos 1 é a mais interna, que é ela que vai ser derivando. Então, a derivada de x quadrado menos 1 elevado a meio, sai a derivada de x quadrado menos 1, vezes a derivada da potência em meio. Então, desce o meio, vezes a base, meio menos 1. Beleza? Vejam que tem que repetir a base aqui da potência, tá? Repete a base da potência. Tomem cuidado, pessoal, porque a derivada da potência não tem nada a ver com a derivada da exponencial. A potência, o x está na base, a exponencial, o x está no expoente, beleza? São derivadas totalmente, são funções diferentes e as suas derivadas são totalmente diferentes. Tomem cuidado. Ocorre muito de, no nervosismo, calcular a derivada exponencial como se fosse a derivada de uma potência. Está totalmente errado, tá? Por isso que eu digo, faça os exercícios de novo para pegar o processo correto da derivada. Então, o que a gente faz agora daqui para baixo? Só deriva o que está dentro do parênteses aqui. Derivada de x quadrado 2x menos derivada do 1, 0. Então, só 2x. Beleza? Então, 2x vezes meio, vezes x ao quadrado menos 1 elevado a menos meio. Eu vou cortar esse 2 com esse 2 aqui de baixo, ó. Ah, não tem um corte. Então, corta esse 2 com esse 2, fica só x, que multiplica x quadrado menos 1 elevado a menos meio. Como é menos meio, ele vai para baixo, né? Quando é negativo, ele vai para o denominador. E como é meio, ele fica dentro da raiz quadrada. Então, ele vai ficar x sobre raiz quadrada de x quadrado menos 1. O do menos ele foi para o denominador e por ser meio, ele volta para dentro da raiz quadrada. Derivado do logaritmo de x quadrado. Bem parecido com a ln de x quadrado que a gente fez anteriormente. Só que agora o log de x quadrado na base, lembrando, quando não tem base, é base 10 aqui, né? Quando não coloca uma base, base 10. Então, derivada do logaritmo de x quadrado na base 10. Primeiro, a gente tem que calcular o valor do x quadrado para depois calcular o logaritmo. Então, provavelmente o x quadrado é a mais interna, ela que sai derivando. Então, vai ficar derivada de x quadrado vezes a derivada do logaritmo. Só que a derivada do logaritmo ele é 1 sobre x ln da base. Nossa base aqui está omitida, então é 10. Só que, como eu falei, né? Faz a derivada do logaritmo aplicado no que está lá dentro, então no x quadrado. Em vez de ser 1 sobre x, fica 1 sobre x quadrado apenas. E deriva o quê? O x quadrado aqui, vai ficar 2x. 2x vezes 1 sobre x quadrado ln de 10, beleza? Então vai ficar 2x sobre x quadrado ln de 10. Corta esse x com o x quadrado. Então fica só 2 sobre x ln de 10.